Deus abençoe. Que a paz esteja no coração de vocês. É começo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Esse é o momento que precisa ser bastante intenso. O agrupamento da espiritualidade nessa casa hoje está com muita intensidade. E a importância das questões ser levantadas e orientadas. É a forma que cada um vão ter um esclarecimento cada vez maior. A casa precisa, e já se iniciou, uma preparação de receber aqueles necessitados com maior desequilíbrio e muitos até já abandonado pelos familiares. Como se fosse aqui o último recurso. Porque eles já não encontram forças para proteger aqueles flagelados. É importante o entendimento da grandeza caridosa que se faz quando se chega um necessitado e que ele seja ou possa ser protegido pelos mentores da casa, com permissão de se apresentar. Esta semana se libertou um que poderia ou iria dar sequência na sua existência na dependência total de seus familiares. Mas a libertação dos malfeitores que o rodeavam foram retirados e conduzidos a outros. E quando o merecimento da fé se apresenta, é a misericórdia divina abençoando. Não que seja merecedor da proteção, mas se tem oportunidade para se estender na interpretação da terra, a reparar os danos muito próximo deles.
Deus proteja. E que Deus ampare e fortaleça a fé de cada um. Na humildade, na simplicidade e na caridade. É os 3 alicerces mais profundos desta casa, onde a pregação do amor tem que ser intensa, não dando espaço para a vaidade e o orgulho. Protegendo a todos que aqui faz parte. E todos que aqui procuram amparo. Que Deus abençoe. E hoje está pronto aí. Está pronto aí para esclarecer as questões. Tem questão, Fia? Eu tenho, mas vou dar oportunidade primeiro para os outros. Mas eu vou falar uma coisa que vocês precisam fazer. Dessas coisas que você faz aí. Precisa ter mais esse agrupamento e se levantar questões, filho, para ser esclarecido. Para quem enxergar, ouvir, filha. Ouvir vai ajudar muito, tá? Muito longe. Mas precisa ser mais persistente, filho, para isso chegar mais longe. Já tem, filho? De muito longe que está recebendo orientação da casa. Isso não pode deixar se perder. Mas pode ir as questões, filho. Se alguém quiser, pode perguntar. A sua bênção. Deus abençoe, filho. Ontem, durante o trabalho, teve um espírito que ele não estava, eu não sei se ele não estava querendo e não estava conseguindo incorporar no aparelho. Aí a gente percebeu e transportou para o outro aparelho. Ele conseguiu, incorporou. Aí continuou o trabalho e mais para o final, tinha um que ele estava indo e voltando, indo e voltando. E até que o aparelho, acho que se desequilibrou e ele incorporou e estava querendo ficar nervoso e fazer bagunça. Isso que ele fez, de ficar indo e voltando, foi para desequilibrar o aparelho? Era um oportunista, filho. Era um oportunista querendo desandar o caminho a servidão aqui. Compreendeu, filho? Compreendi. Isso é muito... Como é que chama, filho? É muito frequente, viu, filho? E no caso desse, então, não adiantaria fazer igual eu fiz com o outro, tentar passar para outro aparelho. Pode, mas vai ser o mesmo desencontro, filho, o mesmo desequilíbrio. Mas quando ele está determinado naquele, você não consegue te passar para outro médium, não, filho. Ah, sim. Compreendeu? Compreendi. Sua bênção. Deus abençoe, filho. Quando um médium de incorporação, ou por audição, intuição, ou até visão, tem um dom muito aflorado, ele já vem predestinado por Deus, ou é a vida que ele leva dentro da fé, da caridade, que leva ele a esse dom? Ô filho, a mediunidade e todos os dons, no ato da concepção, Deus já concede. Porque significa, filho, que tem muito reparo a ser feito. E precisa ter a compreensão para ter leveza nessa travessia.
e com entendimento. Compreendeu, filho? Se nesse caminho você não conseguir praticar a caridade, filho, você vai praticar a maldade. Mas os dons você não vai, Deus não te tira mais, filho. Só que você vai reparar em outras, como é que fala, filho? Em outras existências que virão. Compreendeu, Se filho? não cumprir nessa, vai ser em outra. E quando chega com essa intensidade, essa mediunidade, toda a energia aflorada, filho, não adianta recusar. Quanto mais recusar, mais descontrole vai se acumular. Então, irmão, um espírito, uma pessoa, né, que tem uma vida normal, né, sofre um acidente e perde os movimentos. Essa pessoa não aceita o que aconteceu. E passa um sofrimento muito grande, com incompreensão, com revolta. Esse sofrimento que ele passa, isso é um resgate, né? Filho. E esse sofrimento, se ele tivesse entendimento, tivesse aceitação, seria bem menos, né? Ele não passava por esses momentos de lurido assim, filho. Ele compreendia e mudava a forma, ou como é que fala? Mudava a maneira da vivência dele, filho, da forma que se encontra. Mas a revolta e a indignação, filho, isso não traz nenhum benefício. Só traz, filho, malefício. Que numa próxima reencarnação, ele tem que reparar, filho, às vezes com mais dificuldade, filho, e mais limitação do que está. E ele tem que entender que além de ele estar nesse sofrimento que acha, filho, ele se esquece que ele não veio aqui para ser feliz do jeito que ele quer, filho. Ele veio aqui para cumprir com os resgates dele. E ele, além de não cumprir, filho, ele ainda está causando dor e preocupação aos teus. Compreendeu, filho? Compreendi. E está adquirindo, além desse sofrimento, adquirindo mais dívida para a próxima. Para a próxima, filho. Aí chega com muita limitação, filho, e acaba sendo resgatado, filho, dentro da exigência da obrigação divina. Isso é rebeldia do encarnado. Compreendeu, filho? Compreendi. Irmão, o senhor falou uma palavra que eu achei muito interessante. Todos os nossos irmãos que encarnam no plano terreno, eles não vêm aqui para ser felizes. Eles vêm aqui para cumprir resgates e para aprender a depurar esses sentimentos inferiores que tem no espírito. Isso mesmo, filho. Correto? Eles vão ter sensação de felicidade, paz, harmonia. Mas isso é momentâneo, é muito curto, filho. São lapsos de felicidade. Isso, filho. A felicidade verdadeira Está no plano espiritual. de luz, né? Isso mesmo, filho. É por isso que os nossos irmãos, os nossos parentes sofrem de tristeza quando a gente reencarna aqui na Terra, que sabe que é um local de provas e expiações, um local de sofrimento, correto? Mas, filho, quando eles estão no plano espiritual, eles têm conhecimento, filho. Eles sabem que precisa vir fazer os reparos. Compreendeu, filho? Então não é da forma que é entendido quando aqui se vai para o plano espiritual. Aqui é como se fosse uma dor, né, filho? Isso.
Mas para vir, filho, todo mundo está na iminência de ser o escolhido, filho, para ter nova oportunidade. E todo o grupo familiar, filho, fica radiando felicidade, paz e harmonia. Porque está purificando aquele espírito, filho. Está tendo oportunidade para purificação. É uma questão de conceito errado que eu tive. Mas ficou claro. Obrigado. Ô, irmão Francisco, eu vi nessa semana que existem reencarnes a partir do umbral. Isto é, espíritos que ainda não estão bem preparados para se reencarnar, causando muita revolta nesse espírito que chega, sendo uma criança, um adulto revoltado, ou muitas vezes nem vivendo por muito tempo. Isso é real? Ô, filha, o que faz dessa existência tanta insegurança, tanta dor, tanto desespero? É essa vivência, filho. Essa oportunidade de resgate e cumprir com as obrigações. Mas precisa ter, filho, aqueles que vêm aqui para anarquia, filho, para rebeldia. Você compreendeu, filho? São instrumentos. Isso é um instrumento. Mas tudo isso é com a permissão divina. Tá me entendendo, filho? Sim. Tem esses grandes, como é que fala, filho? Esses grandes dominadores aí, filho. Não é por acaso que estão aí, não, filho. É que muitos daquele que é dominado precisa daquilo lá. Compreendeu, filha? Sim. Não quer dizer que ele está libertado, filha. E que o resgate dele se cumpriu. Ele poderia agir de outra maneira. Ele poderia, tinha oportunidade de agir de outra maneira, filho. Certo. Mas não aproveitou também. Compreendeu, filha? Sim. Repete os mesmos erros. Filha. Irmão, se não houver agendamento de necessitados na quarta-feira, é preciso que a servidora compareça aqui ao oratório? Não é preciso não, filha. É importante entender, mas isso não é só no dia da quarta, não. Se no dia da segunda não tiver ninguém, filha, não carece de vir, não. Compreendeu, filha? Sim. Na limpeza e doutrinação, no final dos trabalhos, tem necessidade de ir um servidor até o salão de fora para pôr a mão sobre a cabeça dos ouvintes? Ou só a equipe da equipe do socorro faz isso e a gente Ô, só filha, o trabalho aqui é suficiente? a equipe do socorro faz todo esse trabalho. Mas isso é uma questão de acreditar de quem dá da banda de lá. Compreendeu, filha? Por isso que é importante um encarnado chegar e pôr a mão sobre a cabeça. Ele sai daqui mais leve. Mas o que eu tenho visto é que essa nossa ida até lá fora acaba atrapalhando a doutrinação evangélica que está acontecendo lá, né? Sempre por um guia espiritual, porque as pessoas se dispersam enquanto a gente está fazendo isso, porque daí ele fica preocupado com o que vai se falar daqui dentro, se é um espírito que vai chegar nervoso. Mas é para isso mesmo, filho. Não precisa estar atento aqui dentro, não, filho. Então, quem está lá dando a orientação é para não deixar que ninguém fica, como é que eu falo? Fica com a atenção aqui dentro. Então, mas porque se for um caso que precisa ser chamado, vai ser chamado e traz aquele para ter esse conversar com quem chegou. Pode trazer mais. E como a gente tem feito, deixando para chamar as pessoas aqui para dentro, depois que acaba a doutrinação lá fora. Isso mesmo, filho.
Mais alguma questão? Ô, irmão, uma criança que já foi orientado, que está começando a desenvolver os dons muito cedo. Mas assim, os pais têm um certo receio da criança ser muito novo para começar a entender. Então, assim, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode envolver essa criança? Porque a gente tem que ter a permissão e o consentimento dos pais, né, para trazer essa criança, para ter uma conversa. Ô filho, precisa entender, põe no grupo dos pequenininhos, filho, na orientação. Aí no arraiá tem, filho. Faz ele ser um frequentador, filho, da evangelização de pequenininho. Tá compreendendo, filho? É uma forma, para não criar uma barreira com os cuidadores. Pode ser dentro da igreja da religião que ele segue, né? Pode, filho. Pode. E quando ele tem as dúvidas, filho, fala o que é certo, não pode, como é que fala, mudar as coisas não, filho. Mas não entra em atrito com o que é ensinado lá? Mas tem que dizer que não pode ser falado. Porque se ele está lá, filho, vai chegar uma hora que ele não vai aceitar. Se ele está enxergando ou se ele está sentindo, filho, as dúvidas vão acontecer, vai se intensificar. E ele vai acabar abandonando. Ele mesmo vai sentir que aquilo ali não é o... Não é verdadeiro. Compreendeu, filho? Compreendi. Mas a resistência é grande, né, filho? É. Meu irmão, quando um espírito vem para reencarne e após alguns meses acontece um aborto espontâneo, a mãe perde, como a espiritualidade vê isso? Não é a espiritualidade, filho. Ele veio para causar aquela dor. Compreendeu, filho? Ele não veio para chegar, como é que fala, a desabrochar nessa existência. Ele veio porque precisava do resgate daqueles cuidadores. Entendi. Isso pode acontecer também através de um aborto praticado? Aí é revoltante, né, filho? Aí já não é dessa forma. Aí é mais. Como é que eu falo aí? Como é que chama? É danoso, viu, filho? Porque semana passada eu doutrinei um espírito, não jovem de espiritualidade, mas jovem no plano terreno, em que a mãe praticou um aborto. E a revolta dessa criança, que não chegou a nascer, foi tão grande que ele expôs qual tamanho foi o sofrimento dele abandonado no pasto. Isso veio, filho, para orientar aos seis aqui. Só que isso precisa ser mais, como é que eu falo, filho? Ser mais passado mais para aqueles que precisam ouvir. Compreendeu, filho? Foi muito bonito essa doutrina. Ele nem tinha sido batizado. E eu perguntei o nome dele, eu nem tive a oportunidade de ter um nome. Aí nós, através da intuição, pedimos ao nosso pai que ele pudesse ser batizado. E foi escolhido o nome de Pedro para essa criança. E a partir do momento que praticou-se esse batismo, esse espírito ficou tão calmo, tão tranquilo, e foi encaminhado por... Às vezes precisa disso, viu, filho? Mas tem aqueles que vêm, filho, e por um motivo ou por outro, filho, acaba,
como é que eu falo? Se dissolvendo. Mas ele volta, filho. Quando tem amor e sentimento, ele pode voltar, filho. Numa próxima oportunidade, com aqueles mesmos cuidadores. Compreendeu, filho? Quando acontece muito, como é que isso é muito comecinho, né, filho? Começo da gestação. É, filho. Mas Irmão, Pode perguntar. um espírito desencarnado tem o mesmo livre-arbítrio de um encarnado, de um espírito encarnado? Não, filho. Ele tem o livre-arbítrio. Mas se ele optar, filho, por livre-arbítrio, ele precisa do merecimento para ser arrebanhado. Mas aí não depende dele mais, filho. Está compreendendo, filho? Sim. Irmão, quando o horário de segunda-feira estiver lotado, pode ser, desde que o necessitado aceite, pode ser agendado para quarta-feira? Tem que ser assim, filho. Quando não se tem mais espaço no dia da segunda, tem que passar para o dia da quarta. Compreendeu, filho? Independente do foi orientado que é quarta ou segunda? Não independente, filho. Porque precisa, se precisa, a espiritualidade, filho, não vai dar duas orientações. E quando tiver duas orientações, filho, a inferioridade tá se influenciando. tudo certo? O senhor tem orientação para nós, não? Precisa ter muito cuidado, filho. Vocês vão receber muitos necessitados. E a preparação do servidor precisa estar bem. Está bem evoluída. Quando chegar um, não é só, filho, a doutrinação. E a orientação do que se trata para ele ter uma compreensão. Mas tem que compreender, filho, que é no linguajar dele. Essa orientação é que vai abrir o caminho de fortalecer a fé e o entendimento. Isso tem que ser, filho. A espiritualidade orienta as causas e as necessidades. Mas as razões que levam o necessitado a ter aquele sentimento, aquele desconforto, cabe aos encarnados orientar. E não é a responsabilidade de um, é da casa. Isso é muito importante, filho. E que cada um de vocês tem que compreender. Quando se fala em protetor e orientador, filho, espiritual, vocês sabem que a espiritualidade está os protegendo. Mas e aquele desentendido, filho, sem fé, quem vai proteger e quem vai orientar? É a espiritualidade, filho, através do encarnado, do médium. Essa responsabilidade precisa ser mais intensa e mais transparente. Não se pode alimentar, filho, a vaidade nessa hora. Mesmo aquele que não aceita, filho, que às vezes te traz um sentimento revoltante. Vocês não estão aqui, filho, para receber as glórias. Vocês estão aqui, filho, para levar paz para o coração daqueles.
para que aqueles consigam se libertar daquele momento angustiante que está passando. Porque só ele tendo compreensão, filho, ele vai compreender as necessidades da prática da caridade, da humildade e da simplicidade. Mas a casa tem que estar preparada. E é isso que a espiritualidade espera. Pode perguntar. Dentro do que o senhor falou, mas a gente também tem que tomar um cuidado muito grande para não invadir assim, os entendimentos da pessoa. A pessoa às vezes vem aqui, é orientada, mas fica dúvida. Né? A gente sabe que a pessoa tem dúvida, mas a pessoa às vezes se fecha. E essas dúvidas às vezes não voltam aqui. E aí é complicado, a gente também não pode ficar insistindo e puxando muito nesse Ô filho, assunto. quando se entra aqui, por isso o combono vem, filho, precisa entender o que tem que ser orientado. Aparelho está indo sendo orientado o que é para ser falado, filho, de acordo com a necessidade daqueles que se faz presente. Mas aqueles que não ficam, filho, precisa dessa orientação. Então, quando se pega tudo o que está passando, filho, precisa da orientação. E a orientação sempre, filho, está ligada à mediunidade e os dons. As sequelas que o desentendimento traz, filho, isso é comum, não é invadir a privacidade. É ele compreender o que está passando. E não é um só, é tudo da mesma forma de desentendimento. Por isso é importante a explicação, filho, a orientação da mediunidade, dos dons. E o esclarecimento das sequelas que isso pode causar, filho, para ele quando não aceita a orientação. Uma vez dada, é ele que tem que responder, o necessitado que tem que aceitar ou não, filho. Aí não cabe aos seis. Aos seis cabe essa orientação. Mas é muito importante que vocês podem pedir para aparelho que ele vai ser orientado sobre isso daí. Já foi falado no passado, filho. Já foi feito e se paralisou. Mas pode voltar de novo. Aparelho não vai criar nenhum obstáculo para dar essa orientação, não. Para receber e transferir essa orientação para vocês. Compreendeu, filho? Mas isso não é só na casa, não, filho. Em qualquer lugar que você possa estar. Pode falar, filho. A gente vê que tem casos que passa aqui com o Frei. E eu anoto toda a orientação que o Frei passa para a pessoa. Quando chega ali fora, a gente quer conversar sobre isso para esclarecer melhor a pessoa, porque às vezes a pessoa não entendeu direito, mas existem casos que a pessoa não quer falar sobre isso. Ô filha, não precisa falar sobre isso, filho. Tem que falar de modo geral e tudo está ligado à mediunidade. E esse afloramento dos dons, filho, a sequela e esse envolvimento da espiritualidade, quando não tem entendimento, isso é uma coisa que todos passam pelo mesmo caminho. Um mais intenso, outro menos. Então pode ser falado de modo geral, filho, que eles vão compreender. E o Frei muitas vezes diz que é para a pessoa voltar no outro dia para conversar com o aparelho, para poder esclarecer melhor. É esse esclarecimento que ele fala, filho. Então, a gente oferece essa situação para a pessoa, mas quando a pessoa não quer, nós Mas não pode nada. fazer nada, filho. Aí não cabe a vocês insistir. Aí você não pode invadir o desejo dele. Tem que esperar a pessoa vir procurar novamente, né? Isso, filho. Compreendeu? Sim. Irmão,
o senhor falou de uma forma atrás um pouco, que a casa precisa passar por me perdoe se eu estiver sendo equivocado na minha fala, um preparo melhor, é isso mesmo? Né? É isso, O que está faltando de preparação para o... Essa orientação, filho. Essa orientação. Porque como não pode ter esse agrupamento para ter as orientações agrupadas, filho, tem que ter essas orientações constantes. Mas precisa compreender do que tem que ser falado. Se você tiver dúvida, adentra e pergunta, filho. Seja quem for que estiver aqui, eles vão dizer o que é preciso para ser orientado. Está compreendendo, filho? Ontem eu fiz algumas leituras do livro do Caminho do Pai. O caminho é esse? Filho. É esse? É muito importante isso. Pode, deve continuar? Tem que continuar. Já era feito na vida, não era, filho? É. Mas foi parado e foi desanimado, né, filho? Deixou para lá. Esse livro que o Luiz utilizou ontem é o segundo volume, não é o primeiro. Não é isso aí. Então, não sei então se seria melhor usar primeiro o primeiro volume. O precisa compreender a necessidade. O assunto importante daquele dia, né? Porque não importa se é o primeiro ou é o segundo, filho, mas a concentração dos necessitados que está, o que está mais intenso, o que está mais em desequilíbrio, é o que precisa ser orientado. Mas dentro daqueles princípios, filho, bem básico, filho, para que eles entendam. Ontem foi muito bonito ter um senhor aqui, como é que chama? No finalzinho da tarde. O sogro do Júlio? Isso. É José Carlos. O José Carlos, ele tem um entendimento bacana, então ele puxou a conversa e foi fluindo de uma forma assim, muito natural os ensinamentos. Se tivesse mais pessoas necessitadas com aquele conhecimento, com aquela vontade de conhecer um pouco mais, seria muito promissor, né, irmão? E ele é leve, filho. Você percebeu que ele é leve? Exatamente. Ele tem entendimento. Ele tem coração bom, filho. Ele não sabe como agir só. Está compreendendo, filho? Ele só não sabe Foi uma como conversa agir. muito gostosa, né? Então seria bom, Luiz, a hora que passar, logo começar o trabalho de segunda, no caso, o Luiz, porque foi ele que assumiu já esse compromisso, né? Não, eu estou dizendo, eu estou falando porque foi você que assumiu ontem. Então seria bom ter passado com o Frei e perguntar qual seria o assunto do dia. Pode vir. Porque isso vai dar mais precisão na orientação. Porque a espiritualidade sabe qual é a necessidade das pessoas que virão, né? Sabe. Aparelho, quando chega lá, ele não está sabendo do que se trata, filho. A espiritualidade é que conduz ele ao conversar. Mas isso pode ser perguntado e ter. Porque você já tem conhecimento, você já tem sabedoria para isso. Isso na segunda e na quarta, né? Filho. Mas outra coisa que tem que ser falado. Uma necessidade não pode ser rejeitado. Se não tem um, outro precisa estar. Como é que eu vou falar à disposição para atender? Mesmo se está todos, cada um na seu arraial, cada um na sua morada. Precisa compreender isso. Essa responsabilidade, quando tem um necessitado, precisa se agrupar aqui e amparar aquele necessitado. O que é preciso compreender? Que não pode ter privilégio. Se está vindo aqui, mas sem estar com aquela necessidade, não pode ter privilégio. Não é assim que a espiritualidade conduz a servidão. Está compreendendo? Sim. Porque isso acontece muito, né, filho? Não é, filho? Acontece muito. Então, seja um servidor, filho, que tem compreensão e que é um momento exclusivo, único, filho, é privilégio. Não é o caminho da espiritualidade.
te perguntar. Eu acho que é só, irmão. Que Deus ampare a cada um de vocês. Que a paz esteja no caminho. E com serenidade vocês alcançam todos os objetivos desejados. Desde que esteja na vibração do amor do Criador. Deus abençoe a cada um de vocês. E muita paz no coração. Amém.